Feche os olhos por um instante e imagine algo extraordinário. Acordar amanhã e sentir que tudo o que te aprisionava simplesmente se dissolveu no ar. Os medos que sempre voltavam já não existem. O peso no peito que parecia acompanhar cada passo sumiu. Aquela sensação constante de estar preso a correntes invisíveis foi substituída por uma leveza que você nunca tinha experimentado antes. É como se alguém tivesse limpado o seu campo energético, arrancado de dentro de você as raízes escondidas que sugavam sua força. Pense por um segundo. Como seria viver assim, livre, leve e em paz? Agora imagine olhar no espelho e reconhecer, talvez pela primeira vez, que você não está mais sendo comandado por memórias antigas, por palavras negativas que ficaram marcadas, por críticas que te moldaram. Imagine perceber que o que antes controlava seus pensamentos e atitudes, agora perdeu totalmente a força. Como se você tivesse encontrado o código secreto para neutralizar tudo o que é negativo e ativar uma frequência de cura que reorganiza sua mente, suas emoções e até mesmo o seu corpo. Não é exagero, não é misticismo vazio. É sobre acessar algo que já existe dentro de você, mas que estava encoberto por camadas e camadas de bloqueios inconscientes. Bloqueios que você nunca pediu para carregar, mas que foram se acumulando desde a infância, desde as primeiras vezes em que alguém disse que você não era bom o suficiente, desde as primeiras frustrações que você não soube como processar. Essas marcas ficam escondidas e é por isso que muitas vezes você sente que está vivendo uma vida que não é totalmente sua. Você já reparou como existem pessoas que parecem sempre estar presas no mesmo ciclo? Repetem padrões de relacionamento, repetem escolhas ruins, repetem erros no trabalho, repetem a sensação de que nada flui. Isso não acontece porque elas são fracas ou incompetentes. Isso acontece porque existem bloqueios inconscientes comandando suas decisões de dentro para fora, como linhas invisíveis puxando uma marionete. E o mais assustador, elas não fazem ideia de que estão presas nesse jogo. Agora, eu quero que você se pergunte com sinceridade: quantas vezes você já sentiu que estava tentando mudar, tentando melhorar, mas parecia que sempre havia algo te puxando de volta? Como se você desse 2 passos para frente e logo em seguida fosse arrastado para trás. Essa força oculta não é azar, é negatividade acumulada. São padrões que vivem escondidos dentro de você e que, enquanto não forem removidos, vão continuar drenando sua energia vital. Mas existe um caminho, existe uma forma de dissolver essas prisões invisíveis. Não é com força bruta, não é com luta constante contra seus pensamentos. É com consciência, com alinhamento e com práticas que despertam o poder natural de cura que você já possui. Quando você entende isso, percebe que não precisa mais ser refém da negatividade. Você pode destruir os bloqueios inconscientes que travam sua vida e abrir espaço para que a energia flua de forma limpa, clara e poderosa. E eu não estou falando de teoria distante. Eu estou falando de algo que você pode começar a experimentar a partir de agora. Porque cada vez que você se conecta a essa frequência de cura, você envia um sinal para o seu inconsciente. Eu não aceito mais carregar o que não me pertence. Eu escolho me libertar. E a mente, como uma máquina incrível que é, responde a esse comando. Ela começa a dissolver padrões antigos, liberar memórias dolorosas e reconstruir caminhos de clareza e força. O que você precisa entender é que a negatividade não está apenas nas palavras que você ouve dos outros. Ela se instala em você como uma programação secreta. Um comentário que você ouviu aos 8 anos de idade pode ter se transformado em uma crença limitante que ainda hoje dita suas escolhas.
Um trauma que você nunca elaborou pode estar se manifestando como ansiedade, procrastinação ou até doenças físicas. Quando você percebe isso, entende que não é apenas questão de pensar positivo. É questão de acessar o núcleo da sua energia e reprogramar a raiz. E é exatamente isso que nós vamos fazer neste vídeo. Hoje, você vai aprender como destruir esses bloqueios invisíveis, como neutralizar a negatividade que se acumulou ao longo da sua vida e como ativar a frequência de cura que vai restaurar seu equilíbrio interior. Mas eu preciso te alertar. Este conhecimento não é para qualquer um. Ele exige coragem. Coragem para olhar para dentro. Coragem para soltar o que já não serve. Coragem para parar de justificar a própria dor e simplesmente se libertar dela. Se você continuar comigo, prepare-se, porque cada palavra daqui em diante vai mexer com algo dentro de você. Vai trazer à tona memórias, sensações e percepções que talvez você tenha guardado por muito tempo. E justamente por isso, vai abrir o caminho para que você finalmente entenda de onde vem esse peso que você sente e como se livrar dele. Mas se você desistir agora, tudo continuará como sempre foi. O peso continuará, os ciclos se repetirão e a sensação de que sua vida poderia ser mais continuará te assombrando. A escolha está diante de você. Continuar preso no mesmo padrão ou se abrir para uma nova frequência que pode mudar tudo. Eu não estou aqui para te entreter. Estou aqui para te entregar uma chave. E essa chave é a consciência de que você pode reprogramar a si mesmo, pode dissolver a energia negativa que te aprisiona e pode ativar dentro de si a força da cura. Uma cura que não depende de nada externo, mas que começa no simples ato de perceber, respirar e liberar. Hoje, você vai descobrir que a libertação não é barulhenta. Ela é silenciosa. Ela acontece dentro de você quando você aprende a dialogar com o seu inconsciente e a transformar a energia que antes te sabotava em uma força que te impulsiona. Você está pronto? Então segure firme, porque o que vem a seguir vai te mostrar por que tantas pessoas permanecem presas sem perceber e como você pode, de forma prática e consciente, quebrar as correntes invisíveis que estavam te segurando até agora. Para compreender como destruir bloqueios inconscientes e remover a negatividade que nos atravessa, é preciso primeiro enxergar o que realmente está acontecendo por trás das cortinas da mente. A maioria das pessoas acredita que sua vida é definida apenas pelas escolhas conscientes, pelas decisões do dia a dia, pelas vontades declaradas. Mas a verdade é outra. Grande parte do que você faz, sente ou até evita está sendo dirigido por uma programação silenciosa que atua em níveis invisíveis. Essa programação é o inconsciente. É lá que moram os registros que você nem lembra de ter recebido, mas que continuam determinando seus padrões de comportamento. Pense por um instante em todas as vezes em que você já se perguntou: por que eu sempre atraio esse tipo de situação? Por que eu repito esse erro? Por que parece que estou girando em círculos sem conseguir sair do mesmo lugar? Essas perguntas não surgem por acaso. Elas revelam a presença de forças ocultas moldando sua trajetória. Bloqueios inconscientes funcionam como muros erguidos dentro da mente. Você pode até correr em direção ao futuro, mas sempre se choca contra paredes que nem sabia que existiam. Esses bloqueios se formam de diversas maneiras. Um exemplo simples. Imagine uma criança ouvindo repetidamente que não é boa o bastante, que precisa se esforçar mais, que nunca alcança as expectativas. Essa criança cresce acreditando que não importa o quanto faça, nunca será suficiente. Esse registro gravado em um nível profundo se transforma em autossabotagem na vida adulta. Ela até tenta conquistar, mas no íntimo sente que não merece. Esse é apenas um caso. Outros bloqueios vêm de traumas, de rejeições,
de falhas não processadas, de críticas que ficam ecoando como vozes fantasmas dentro da cabeça. Agora, junte a isso a energia negativa que absorvemos diariamente. Você já entrou em um ambiente e sentiu imediatamente um peso estranho, sem que ninguém tivesse dito uma palavra? Já conversou com alguém e, mesmo sem ofensa direta, saiu drenado, sem energia? Isso acontece porque energia é real. Emoções são energia em movimento. E quando vivemos rodeados de pensamentos tóxicos, de pessoas que vibram em padrões baixos ou de ambientes carregados, acabamos absorvendo parte dessa densidade. O problema é que o inconsciente guarda esse peso como se fosse nosso, quando na verdade muitas vezes não é. E aqui está um ponto crucial. Quando a negatividade se acumula no inconsciente, ela não fica parada. Ela se infiltra. Começa a se manifestar em comportamentos compulsivos, em explosões de raiva, em procrastinação, em doenças psicossomáticas, em vícios e em padrões de repetição que parecem inexplicáveis. Você até se culpa, acredita que falta força de vontade, mas na verdade é a programação oculta que está ditando a música e fazendo você dançar no mesmo ritmo de sempre. Esse é o passo que antecede o trabalho profundo. Entender que você não é seus bloqueios. Você não é suas crenças limitantes. Você não é a energia negativa que absorveu. Essas coisas estão em você, mas não são você. São como roupas velhas que alguém colocou sobre o seu corpo sem pedir permissão. A primeira consciência é perceber que você pode se despir disso. A segunda é aceitar que não há vitória lutando apenas na superfície. É inútil trocar as roupas se não tirar a camada interna que contamina todas as outras. Muitas práticas de desenvolvimento pessoal falham porque focam apenas na camada consciente. Repetir frases positivas, tentar pensar diferente, forçar-se a agir de outra forma. Isso ajuda, mas não resolve a raiz, porque a raiz está no inconsciente. Imagine que você planta uma semente em um solo envenenado. Não importa o quanto você regue ou exponha ao sol, o veneno infiltrado sempre vai distorcer o crescimento. Assim também é com a mente. Se não limparmos a base, tudo o que tentarmos construir continuará contaminado. E existe ainda outro aspecto. A sociedade não nos ensina a lidar com energia. Desde cedo aprendemos a decorar informações, a competir, a correr atrás de resultados. Mas ninguém nos mostra como proteger nosso campo emocional. Então crescemos vulneráveis. Deixamos que tudo nos afete, que palavras se transformem em feridas eternas, que olhares de desprezo se tornem certezas de incapacidade. E quando menos percebemos, já carregamos uma bagagem pesada que não escolhemos, mas que nos impede de voar. É nesse ponto que precisamos abrir os olhos. O caminho da libertação não começa no esforço desesperado de mudar de vida. Ele começa no reconhecimento. Existe algo além da minha consciência que está operando em mim. Eu aceito olhar para isso. Eu aceito trazer à luz o que estava escondido. Esse ato simples já começa a enfraquecer os bloqueios, porque o inconsciente perde força quando se torna consciente. Aquilo que você não vê te controla. Aquilo que você vê, você pode transformar. Entenda, os bloqueios inconscientes não foram criados para sempre. Eles são construções energéticas e mentais. Tudo que é construído pode ser desconstruído. Tudo que é instalado pode ser desinstalado. A negatividade não é um destino, é uma frequência. E frequências podem ser trocadas. Você pode decidir se manter na sintonia do peso, da dúvida, da crítica e da dor, ou se alinhar com a sintonia da clareza, da confiança, da paz e da cura. Essa transição exige consciência, prática e constância. Não adianta assistir um vídeo, sentir inspiração por alguns minutos e depois voltar aos mesmos hábitos. O trabalho é diário, silencioso, profundo. Mas a recompensa é gigantesca.
Uma vida onde você não reage automaticamente, mas responde com clareza. Uma vida onde você não se sente sugado pela energia alheia, porque aprendeu a se blindar e a transmutar. Uma vida onde você para de repetir ciclos de dor e começa a criar novos caminhos de expansão. Agora que você entende esse cenário, agora que está consciente de que existe uma base oculta comandando sua vida, está pronto para dar o próximo passo. O passo que vai além da explicação e entra na prática. Porque não basta saber que existem bloqueios, é preciso destruí-los. Não basta reconhecer que há negatividade, é preciso aprender a removê-la e substituí-la por uma frequência de cura que sustente sua evolução. É isso que vamos fazer a seguir. Prepare-se, porque o que vem agora é o núcleo do processo. O conteúdo que realmente vai te mostrar como acessar esse poder, como dissolver os bloqueios e como ativar a energia de cura que vai transformar sua vida de dentro para fora. Agora, chegamos ao coração deste vídeo. O ponto onde você vai aprender na prática como dissolver bloqueios inconscientes, como remover a energia negativa acumulada e como se alinhar com uma frequência de cura capaz de transformar completamente sua realidade. Este é o momento que pode virar a chave da sua vida. Antes de começarmos, eu quero que você faça um compromisso silencioso consigo mesmo. Não apenas ouvir, mas aplicar. Porque se você apenas escutar e depois seguir vivendo da mesma forma, nada muda. Mas se você experimentar, ainda que por alguns minutos, vai sentir algo se mover dentro de você. Então já te convido, comenta aqui embaixo, eu me liberto em silêncio, para selar esse compromisso com você mesmo. O primeiro passo é simples, mas poderoso, reconhecer onde a energia negativa se acumula em você. Muitas pessoas tentam fugir da dor, mas só podemos curar o que estamos dispostos a encarar. Então, agora mesmo, faça um exercício rápido, respire fundo e perceba seu corpo. Onde há peso, onde há aperto, onde há uma sensação incômoda que você normalmente ignora. Pode ser um nó no estômago, uma pressão na cabeça, uma rigidez nos ombros, um vazio no peito. Esses sinais não são por acaso. Eles são a linguagem do corpo revelando os pontos onde a negatividade se instalou. O que você sente agora? Se quiser, compartilhe nos comentários. Você vai perceber que não está sozinho, que muitas pessoas sentem exatamente o mesmo. Esse reconhecimento já começa a dissolver os bloqueios, porque traz luz ao que estava oculto. Lembre-se, o inconsciente só domina enquanto permanece nas sombras. Quando você observa sem julgamento, começa a enfraquecer a programação oculta. O segundo passo é transmutar. Negatividade não precisa ser combatida com luta, mas transformada em algo novo. A respiração é a ferramenta mais simples e mais poderosa que temos para isso. Faça assim. Inspire profundamente pelo nariz, como se estivesse trazendo uma luz clara e limpa para dentro de você. Segure por alguns segundos e depois solte lentamente pela boca, imaginando que toda sombra, todo peso, toda energia escura está saindo junto com o ar. Repita esse ciclo várias vezes. Cada inspiração é como um raio de sol entrando no seu corpo. Cada expiração é como fumaça escura, deixando você para sempre. Visualize, sinta, permita que esse processo seja real para você. Agora me diga, você já experimentou algo parecido antes? Como foi a sensação? Escreve aqui embaixo, porque seu relato pode inspirar outras pessoas a tentarem também. Esse exercício é mais do que simbólico. Ele mexe com o sistema nervoso, acalma a mente, reorganiza a energia. É como se você estivesse esvaziando um recipiente cheio de sujeira para depois preenchê-lo com água pura. E aqui chegamos ao segredo mais profundo, a frequência de cura. Tudo no universo vibra, nada está parado. Seus pensamentos, suas emoções, seu corpo,
Tudo é frequência. Quando você permanece em padrões de raiva, medo ou insegurança, você vibra baixo. E essa vibração atrai mais situações que ressoam com ela. Mas quando você escolhe conscientemente elevar sua frequência, sua vida começa a responder de outra forma. Como sintonizar essa frequência? A resposta está em duas palavras: intenção e repetição. Intenção significa decidir o que você deseja sentir. Não espere que a vida traga paz para depois se sentir em paz. Decida agora que você se conecta com a paz. Não espere que tudo dê certo para sentir gratidão. Escolha ser grato agora pelas coisas simples que já tem. Repetição significa praticar isso diariamente. Assim como músculos se fortalecem com treino, a mente se fortalece com prática constante. Use frases simples, mas poderosas como: eu libero o que não me pertence. Eu me conecto com a energia da cura. Eu sou luz em meio à escuridão. Repita em voz alta, em silêncio ou até escrevendo. Quanto mais você repete, mais seu inconsciente entende que esse é o novo padrão. E eu quero te desafiar. Escolha uma dessas frases agora e escreva nos comentários. Isso não é apenas interação, é programação. Quando você escreve, você reforça o comando para o seu inconsciente. Quando você une reconhecimento, respiração e frequência, cria um ciclo de liberação. Primeiro, você traz à tona a energia bloqueada. Depois, você a expulsa com a respiração. Por fim, você preenche o espaço vazio com a frequência de cura. Isso é fundamental. Nunca basta apenas remover a negatividade. É preciso substituir pelo positivo. Senão, o vazio atrai de volta o que você eliminou. É como limpar uma sala cheia de poeira. Se você só abre a janela, a poeira volta. Mas se você limpa e depois coloca flores frescas, a energia do ambiente se transforma. Esse processo não é teórico, é vivencial. E se você praticar por apenas 7 dias, vai perceber mudanças claras, menos ansiedade, mais clareza mental, mais energia vital. A vida começará a responder com mais leveza, porque sua vibração estará diferente. Talvez você esteja se perguntando, se isso é tão simples, por que tantas pessoas continuam presas? A resposta é: porque elas não acreditam na própria força. Elas buscam sempre soluções externas, esperando que alguém venha salvá-las, que uma mudança mágica aconteça. Mas a cura não vem de fora, ela começa dentro. Outro motivo é a falta de constância. As pessoas tentam uma vez, não sentem resultado imediato e desistem. Mas assim como não se constrói um corpo saudável em um único treino, também não se reconstrói uma mente em um único dia. É preciso consistência. E aqui está a verdade. Quanto mais você pratica, mais fácil fica. No início pode parecer estranho, pode parecer até forçado. Mas com o tempo você percebe que está mais leve, mais firme, mais consciente. Existe também a questão de como lidar com a energia negativa que vem de fora. Ambientes pesados, pessoas críticas, situações desgastantes. Você não pode controlar tudo ao redor, mas pode se blindar. Uma técnica simples é imaginar um campo de luz ao seu redor sempre que entrar em contato com pessoas ou lugares densos. Visualize uma esfera luminosa protegendo você. Isso não é fantasia. É uma forma de sua mente se programar para não absorver o que não lhe pertence. Outra prática é a do silêncio consciente. Em vez de reagir imediatamente a críticas ou provocações, respire e escolha não se contaminar. O silêncio, nesse caso, é um escudo poderoso. Agora eu quero que você pense. Qual foi a última situação em que alguém tentou te derrubar com palavras ou atitudes? Como você reagiu? O que teria acontecido se tivesse usado essa blindagem? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque a troca entre nós fortalece o aprendizado.
Quando você destrói bloqueios inconscientes e remove a negatividade, o que sobra é espaço, e esse espaço é precioso. É nele que nasce o novo você, um eu mais leve, mais confiante, mais conectado com a própria essência. Esse renascimento não precisa de fogos de artifício, ele acontece em silêncio. Você percebe que não reage mais como antes, que não carrega mais o mesmo peso, que situações antigas já não têm o mesmo poder sobre você. Isso é liberdade real. E eu quero que você imagine agora como seria a sua vida se a partir de hoje você pudesse viver sem os bloqueios que sempre te puxaram para trás. Como seria acordar leve, enfrentar os desafios com clareza, não se abalar com críticas, não se contaminar com ambientes pesados? Essa é a vida que se abre para quem escolhe praticar a libertação. Agora chegamos ao fechamento desta jornada. Um fechamento que não é apenas conclusão, mas convite para um renascimento silencioso dentro de você. Ao longo deste vídeo, você mergulhou em algo que a maioria nunca se permite explorar. A raiz invisível que comanda pensamentos, emoções e comportamentos. Você viu que os bloqueios inconscientes não são destino, mas programações que podem ser desfeitas. Viu também que a negatividade não é parte essencial de quem você é, mas uma frequência que pode ser substituída por outra, muito mais elevada e curativa. O que eu quero agora é que você imagine como seria a sua vida se colocasse tudo isso em prática de forma consistente. Pense. Quantas situações difíceis poderiam ser atravessadas com mais clareza se você estivesse blindado contra a energia negativa? Quantos relacionamentos poderiam ser transformados se você não reagisse automaticamente, mas respondesse com consciência? Quantos sonhos você poderia finalmente realizar se os bloqueios que te puxavam para trás fossem dissolvidos? Essa reflexão não é abstrata, ela é concreta. Cada vez que você respira consciente, cada vez que libera em silêncio o que não te pertence, cada vez que repete uma afirmação de cura, você envia um novo comando para o seu inconsciente. E esse comando reorganiza a forma como sua mente funciona, como seu corpo responde e até como a vida se apresenta diante de você. Há dois caminhos diante de você agora. O primeiro é o mais comum. Absorver essas palavras, sentir inspiração por alguns minutos e depois deixar que tudo se perca na rotina. Se você seguir por esse caminho, nada muda. A negatividade volta, os ciclos se repetem e você continuará acreditando que a vida é mais pesada do que deveria ser. O segundo caminho é o que poucos escolhem: praticar. Repetir diariamente os exercícios, aplicar as técnicas, se comprometer com a própria cura. Esse caminho exige constância, mas traz recompensas que nenhuma distração pode oferecer. Ele conduz à liberdade real. Liberdade de padrões, liberdade de dores antigas, liberdade da necessidade de provar algo para os outros. E eu quero te perguntar, qual desses caminhos você vai escolher? Se você sente que está pronto para o segundo caminho, escreva nos comentários: eu escolho a libertação. Essa frase simples será o selo do seu compromisso. Lembre-se de algo fundamental. A negatividade não é eliminada com luta. Ela é dissolvida com consciência. Imagine que você está em um quarto escuro. Se você lutar contra a escuridão com as mãos, não vai mudar nada. Mas se acender uma vela, a escuridão se desfaz automaticamente. Assim é com os bloqueios e a energia negativa. Quando você traz luz, quando se conecta com uma frequência mais elevada, o que era denso simplesmente perde a força. Quantas vezes você já tentou vencer a sombra com força bruta? Quantas vezes se culpou, se cobrou, se criticou por não conseguir mudar? Hoje você entende que não era falta de força, era falta de luz. E agora você tem a vela, você tem a ferramenta. Cabe a você acendê-la todos os dias. Você não precisa anunciar para o mundo que está se transformando.
A verdadeira mudança acontece em silêncio. Enquanto os outros continuam reagindo às mesmas situações de sempre, você começa a responder diferente. Enquanto os outros se deixam contaminar pela energia ao redor, você permanece firme em seu campo. Enquanto os outros repetem padrões, você abre novos caminhos. E sabe o que acontece quando essa mudança silenciosa se torna consistente? As pessoas ao redor começam a perceber, não porque você falou, mas porque sua presença mudou. Sua energia se torna mais leve, mais firme, mais magnética. Você não precisa explicar, você apenas é. Agora me diga, você gostaria de ser essa pessoa que não precisa mais provar nada, porque sua própria presença já transmite paz e força? Se a resposta é sim, comenta aqui embaixo: eu quero essa presença. Essa interação não é apenas engajamento, é um compromisso com você mesmo. Pense nos últimos anos da sua vida. Quantos ciclos se repetiram? Talvez relacionamentos que terminaram da mesma forma, empregos que trouxeram as mesmas frustrações, hábitos que voltaram mesmo depois de prometer a si mesmo que iria mudar. Esses ciclos não são coincidência. Eles são frutos de bloqueios inconscientes que mantêm você preso em padrões. Mas agora você tem a chance de criar um novo ciclo, e isso começa pequeno. Não é preciso mudar tudo de uma vez. Começa com um respiro consciente, com uma afirmação, com um ato simples de liberar o que não te pertence. Cada passo é uma peça nova que você coloca no tabuleiro da sua vida. E quando você olha para trás depois de meses de prática, percebe que já não é a mesma pessoa. Eu quero que você visualize agora um ciclo que deseja encerrar. Pode ser um padrão de relacionamento, um hábito nocivo, uma repetição de fracasso. Visualize esse ciclo se quebrando, como uma corrente se partindo. E agora visualize um novo ciclo começando. Um de clareza, de confiança, de liberdade. Isso é possível. Está ao seu alcance. O que você aprendeu aqui não é apenas conhecimento. É prática. É libertação. É a chave para transformar a si mesmo sem precisar de nada externo. E se você chegou até aqui, é porque está pronto. Então eu te convido a 3 coisas agora. 1. Comente aqui abaixo qual foi o ponto deste vídeo que mais tocou você. Ao escrever, você reforça no seu inconsciente esse aprendizado. 2. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Muitas vezes uma simples mensagem pode ser o início da cura de outra pessoa. 3. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui nós seguimos juntos, em silêncio e profundidade, praticando a libertação interior e construindo uma vida invulnerável. Cada interação sua aqui não é apenas apoio ao canal, mas também um lembrete de que você não está sozinho. Há uma comunidade silenciosa, mas forte, caminhando junto com você. Lembre-se, você não é seus bloqueios. Você não é a negatividade que absorveu. Você é a consciência que pode dissolver tudo isso. E a partir de hoje, cada respiração, cada prática, cada escolha consciente é uma forma de dizer: eu sou livre. O invisível que te prendia já não tem mais força. O que restou agora é espaço. Espaço para renascer. Espaço para construir. Espaço para viver em paz. E quando a vida te testar novamente, quando as sombras tentarem retornar, lembre-se, você já sabe o caminho. O silêncio é seu escudo, a respiração é sua espada, a consciência é sua libertação. Agora, respire fundo, solte lentamente e carregue consigo essa certeza. Você é capaz de dissolver qualquer energia negativa e de viver alinhado com a frequência da cura. Escreva nos comentários como último ato de compromisso: eu ativo a frequência de cura. E nunca esqueça, você não está sozinho. Nós estamos juntos neste espaço de verdade, silêncio e força.